Está começando mais um episódio do Tchu Talk e hoje nós iremos falar sobre empreendedorismo. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui hoje Bruno Borges. Seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouco das experiências que a gente teve, dos milagres que a gente viveu, das vezes que a gente quase faliu e de alguma forma Deus fez algo, a gente voltou. E é um prazer muito grande estar aqui. E eu quero agradecer você por esse convite especial. Nós que agradecemos, né, a importância disso, da gente ouve falar tanto sobre empreendedorismo e as pessoas, elas tendem a, ao mesmo tempo, achar que é algo fácil, mas quando começa, já logo desiste e fica aquela coisa toda embolada. Então, para começar, já que você tocou no assunto, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente, como tudo começou. Para quem não sabe, o Bruno, ele é dono da Sold Mac, que é uma empresa aqui de Cruzeiro, e ele vai começar contando aqui pra gente um pouquinho dessa história. Então, a Sold Mac, ela tem quase 10 anos, né? Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional aqui da cidade, e eu sempre estava em contato com as empresas que faziam esse tipo de serviço que eu faço hoje. Uhum. E um belo dia eu entendi que algumas empresas, elas deixavam a desejar em alguma área, tanto na área técnica como na área administrativa. Aqui administrava bem, sempre deixava na área técnica. E aqui entregava um serviço bom na área técnica, a parte administrativa era um pouco difícil de lidar. E foi quando eu peguei e falei assim, eu vou abrir uma empresa. E algo começou a gerar dentro de mim. E assim, entre eu tomar a decisão e sair da empresa onde eu estava, demorou uns 2 meses apenas. Eu cheguei, falei pro cara, quero sair e tal, vou montar uma empresa. O mais interessante, que eu nunca vou esquecer, ele falou assim, cara, ele levantou e falou assim, cara, a gente tinha planos com você aqui. Uhum. Na época eu fazia engenharia e depois eu larguei mão, né? Algumas pessoas sabem. Ele falou assim, você está fazendo algo que eu sempre quis fazer, mas eu nunca tive coragem de fazer. Então você pode ficar tranquilo que a gente vai de alguma forma ajudar você aqui. Aí eu entrei de férias, voltei depois de 30 dias, e depois de 30 dias ele me mandou embora, né? E isso foi em maio de 2012, maio de 2012, faz quase 10 anos. E o mais legal foi que quando eu saí, depois de 6 meses, eu tinha um sonho, né? Pô, vou abrir uma empresa, vou empregar as pessoas. Mas depois de 4, 5 meses, eu só tinha sonho, não tinha dinheiro, não tinha mais nada. Aquele dinheiro que eu peguei na minha indenização acabou-se de uma forma muito rápida, até porque eu não sabia muito administrar esses recursos. E depois foi tudo por milagre, foi tudo porque realmente eu entendi, fui em diante mesmo. E você empreender, 80% é emocional. Para tudo que você for fazer na vida, 80% é emocional. E 20% é o conhecimento, a experiência, é aquilo que você adquire. Até você falou no começo, seu chefe, né? O chefe falou, porque eu não tinha coragem. Acho que isso que falta muito das pessoas, né? Eu tenho um sonho, mas não tenho a coragem de começar, de dar o primeiro passo. Mas sabe o que acontece porque ele fala coragem? É porque ele... Todo dia 30 e todo dia 15, ele tem um dinheiro que cai. O problema é que aquele dinheiro é um dinheiro que não vai trazer um retorno que ele espera. Uhum. Mas quando a gente fala assim, retorno, a gente já fala assim, financeiro. Não tem nada de financeiro. Esses dias eu falei para um cara assim, cara, eu prefiro a incerteza. Eu prefiro a incerteza de que algo pode dar certo ou pode dar errado do que a certeza que lá na frente eu vou me arrepender. Então, eu tenho certeza que esse cara, esse dia eu até achei o LinkedIn dele, e eu tenho certeza que lá na frente ele vai falar, puxa vida, eu construí uma carreira profissional, eu fiz algo que de alguma forma trouxe um resultado para minha família, mas eu não fui pleno, porque eu não fiz o que eu queria fazer. Isso é perigoso demais, você fazer o que você não quer fazer, só porque você ganha um salário, só porque alguém te dá alguma coisa, só porque se você tem aquela falsa estabilidade.
E estabilidade não existe, como diz um grande empreendedor do Brasil aí, estabilidade não existe. É a chamada zona de conforto. Não existe, né? Não existe. Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta, o cara falou assim, cara, eu queria algo estável. Eu falei, cara, esquece que não existe. Aí as pessoas perguntam, mas por que não existe? Porque se você for pegar um dado de pessoas que estudaram e fizeram algo para passar no concurso público, essas pessoas, elas chegaram, elas alcançaram aquilo que elas queriam, mas elas não estão plenas. Por que elas não estão plenas? Porque aquilo fica meio sem sentido. Você é desafiado a fazer algo, e quando você alcança, mas peraí, eu alcancei, mas é isso aqui? Aí as pessoas, elas têm uma estabilidade financeira, mas elas passam a não ter mais estabilidade emocional. Elas têm uma estabilidade financeira, mas ela não consegue ter estabilidade na sua própria família, sentar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. E por isso que estabilidade não existe. É porque a nossa mente, ela é tão pobre, mas tão pobre, quando fala estabilidade, automaticamente já liga assim, é parte financeira. Não é parte financeira. Eu conheço pessoas que ganham 30 mil reais por mês, mas estão emocionalmente falando, estragado. Eles não queriam estar fazendo o que eles estão fazendo. Mas por que eles não saem? Por causa daquela falsa estabilidade. Aquele, não dá. Como é que eu vou abrir mão de 30 mil, de 20 mil, Sim. 15 mil? Entendeu? Você falou ali no começo que teve um pouco de dificuldade no quesito de administrar, de saber. Se você pudesse voltar atrás, você teria planejado melhor? Não. Não? Não. Por quê? Porque assim, esses dias eu falei para uma pessoa assim, eu sempre falo algumas coisas para algumas pessoas numas mentorias que eu ministro. Fala assim, cara, você tem que colocar uma data. Independentemente, se o que você planejou, você já tem tudo em mão para você começar, você já tem que começar. Você tem que ser fiel àquilo que você planejou para fazer, a data que você estipulou. Por que eu falo que eu não teria? Porque eu tinha muito mais a perder do que a ganhar. Se eu colocasse tudo assim em planos, eu estava pensando em casar com a Jéssica, minha amada esposa. Vou mandar um beijo para ela. Tem que falar isso. Você não fala nem falou meu nome. Eu estava planejando a casar essa época. Eu ganhava um salário que hoje valeria assim uns 8 mil reais, né? E eu saí da empresa para ganhar um salário mínimo. Então, assim, se você parar a pensar fazer alguma coisa, você não faz. Então, assim, eu tinha muito mais a perder do que a ganhar. Muito mais. Ontem eu estava conversando com um amigo, eu falei para ele, cara, quando você for tomar uma decisão, você coloca os prós e os contra. Se tiver mais pró, você toma a decisão com base nos pró que você adquiriu, que você obteve. Agora, se tiver contra, não toma essa decisão. Então, assim, eu estava tão assim, sabe, querendo fazer algo que eu tinha muito mais pró do que contra. Muito mais, não tinha nem comparação, não tinha nem... eu não consigo nem mencionar o que tinha de pró, o que tinha de contra. E como que foi esse início? Essa dificuldade no início, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. O primeiro faturamento meu, eu tenho lá, foi uma nota feita à mão, tem lá R$933. R$933. Eu tinha uma despesa fixa na época de 3 mil, mais ou menos. Mas só que depois eu faturei um pouquinho mais, tem outras notas que é 330 no mês, falando no mês. E assim, mas eu viveria tudo de novo. A única coisa que eu faria, eu iria tentar me conectar com pessoas que têm um pouco mais de experiência que eu tinha. E na época, no contexto onde eu vivia, não tinha ninguém. No contexto onde eu vivia, era o primeiro de uma família de muitas pessoas abriu uma empresa. O primeiro de uma igreja de muitas pessoas abriu uma empresa. Tinha empresário na igreja, mas o primeiro abriu um negócio assim e ir com tudo, né? E assim, eu não tinha ninguém para me aproximar. Cara, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Me ensina aqui, me ensina assim. E hoje eu fico de bobeira com as pessoas que elas não perguntam. Eu já passei por algumas coisas, de dificuldades, de não só dificuldades, mas também de coisas boas,
que eu consigo orientar. Mas existem pessoas que estão muito próximas de mim, que têm acesso a mim, eles não perguntam, eles simplesmente vão fazendo algumas coisas. E a chance de quando você não pergunta e dá errado é muito grande. Então, assim, eu não planejaria, como eu não planejei mesmo, até porque eu tinha muito a perder, então não ia, né? Mas eu me conectaria com pessoas, eu iria buscar fora como que eu faço, como que eu adquiro, como que eu chego em alguém, é isso que eu iria fazer. O resto eu fiz porque eu precisava fazer, eu fiz porque eu precisava também aprender, eu fiz porque eu precisava lidar com dinheiro, eu não tinha esse negócio de... eu nunca fui um cara desequilibrado, sair gastando igual um louco, mas só que entrava, vai, brother, vamos embora, entendeu? E nesse começo, eu acredito, né, como tudo que a gente faça na vida, existem pessoas falando, você é doido, não faz isso, fala da estabilidade. Como que você lidou com essa questão, assim? Eu posso olhar na câmera agora e falar pro meu pai? Posso? Pode. Pai, te amo. O meu pai foi esse cara. Como é que você vai, pô? Vai fazer um curso de empilhadeira? Vai, não, você tá maluco? Não faz isso não, tal. A minha mãe não falava, mas a minha mãe, ela, sabe? Não, tipo assim, minha mãe sempre foi mais reservadora, mas eu sabia que ela, de alguma forma, preocupava demais com a gente, como se preocupa até hoje, né? O único que falou foi o Cassiano. Não, é isso mesmo, vamos lá. Mas o Cassiano, ele era muito menino na época, assim, tinha uns 16 anos. Acho que nem isso, uns 15, 16, sei lá. Então, assim, ele não tinha muita noção de onde eu estava entrando. Nem eu, na verdade, entendeu? Mas, assim, tem muito mais pessoas falando para você não ir, mas não é porque elas querem o seu mal, é o cuidado. Sim. Mas eu aprendi o seguinte, isso tem me movido desde sempre, desde antes de eu abrir empresa, desde muito cedo. O que queima dentro de mim, voz nenhuma tem o poder para apagar. E é uma coisa até de mentalidade, né? Se a gente for falar assim, 10 anos atrás, as pessoas tinham uma mentalidade. Hoje eu acredito que está sendo mais quebrado essa questão de abrir empresa. Como que você enxerga isso hoje, dessa abertura de mente das pessoas? A primeira coisa que você tem que fazer para abrir uma empresa, você precisa de duas coisas só. Você arruma um contador e fala para ele. É a segunda coisa. Abre uma empresa. É simples. Uma empresa, ela sai em 3 dias. Você consegue o CNPJ. 3 dias sai. Mas o problema da mentalidade é complicado. Mas não é somente nessa área de empreendedorismo. Qualquer pessoa que ela não destravar a mente dela, que ela não realmente transformar, conforme o Romanos diz, ela não consegue desenvolver em nada na vida dela. Ela vai entrar no casamento pensando que é para ela entrar e para ela ser feliz, quando na verdade não é para ela ser feliz, é para ela fazer a outra feliz, e quando ela faz a outra feliz, ela se torna feliz. Ela vai entrar numa faculdade, achando que a faculdade vai resolver o problema dela. Ela vai comprar algo porque quer comprar algo para mostrar para alguém. Então, assim, quanto antes você começar a quebrar os paradigmas, aquilo as crenças que você tem dentro da sua mente, você consegue desenvolver em qualquer área da sua vida. Qualquer área você consegue desenvolver. Mas você tem que quebrar a forma de pensar. Você tem que mudar a sua mente, transformar a sua mente, começar a pensar algo diferente, fazer algo diferente, que você consegue chegar, qualquer área você consegue alcançar. Você acredita que, assim, né, como eu falei, hoje as pessoas estão mais abertas para o empreendedorismo, mas você acredita que todas as pessoas, elas podem entrar no empreendedorismo, ou realmente algumas nasceram para realmente ser funcionários de uma empresa? Todas não. É muito raro a gente falar que todas as pessoas podem ser empreendedoras, ou todas as pessoas irão ser ricas, ou todas as pessoas irão ser pobres. E isso vai de cada um. Isso vai de cada pessoa que entende o seu contexto, entende a sua realidade, entende a sua cultura, entende sua geografia, e ela decide mudar de vida ou não. Isso é tão rico e é tão perigoso ao mesmo tempo, que as pessoas, elas olham para algumas pessoas que deram certo e, cara, eu vou. Mas só que ela olha para outras pessoas que não deram certo, cara, eu não vou. Então, assim,
nem todo mundo será empreendedor, assim como nem todo mundo será empregado, porque quem empreende precisa de empregado. Sim. Então é uma balança que tem que estar balanceada, porque se todo mundo também querer ser empreendedor, como é que você vai arrumar empregado para trabalhar, funcionário para trabalhar? Entendeu? E se todo mundo também querer ser empregado, como que o mundo desenvolve, o Brasil desenvolve, a cidade desenvolve? Então, acho que realmente sempre terá muito mais pessoas querendo trabalhar registrado do que empreendendo. Isso é normal. Mas eu acredito também que muitas pessoas, de uns 5 anos para cá, onde a informação é muito rápida, onde você entra na internet e você consegue informações que antes você não tinha, eu acredito que vai crescer muito. Não vai chegar a balancear. Longe disso, acho que nunca vai chegar nisso, mas a tendência de crescer a parte do empreendedorismo, tenho certeza que como sim. que você vê hoje os jovens, né? Porque assim, hoje em dia eu acredito que seja mais incentivado essa área, só que parece que sai um pouco do equilíbrio. Por exemplo, quando a gente entra na parte digital, hoje é se falado, todo mundo pode ser um gestor de redes sociais, todo mundo pode estar no digital. Como que você enxerga isso, essa dosagem hoje que a internet traz para as pessoas, motivando elas, falando assim, você pode ser, e talvez não seja tão assim? Não, eu acredito que todo mundo pode ser o que ela quiser o que ela sonha, o que ela almeja. Eu acredito sim. Então, quando o cara ele fala assim, você pode ser, eu acredito que realmente as pessoas podem ser. Mas o que está dentro da pessoa para colocar em prática aquilo que ela está absorvendo? É muito de propósito. Aqui você fala muito de propósito, é muito, muito legal nisso. As pessoas elas estão perdidas em saber a diferença entre propósito e chamado. Propósito é algo que você faz, que quando você morrer, alguém vai continuar fazendo e alguém vai lembrar de você pelo que você fez. Então, propósito é legado, é aquilo que você fez, você morreu e alguém continuou, alguém lembrou de você, alguém te citou no livro, ou o livro que você escreveu, alguém está lendo e está colocando em prática aquilo. E chamado é aquilo que você faz em determinado tempo da sua vida. É interessante falar de Jesus, porque eu acredito que é o mais... mas não é o único, na verdade, é o único exemplo que a gente tem de perfeição. Jesus ele teve um chamado. Qual foi o chamado de Jesus? A cruz. Então, quando Jesus ele nasceu, ele cumpriu o chamado dele na cruz. Mas só que quando nós falamos de propósito de Jesus, foi algo que passou geração e geração. O chamado foi a cruz, mas o propósito foi a salvação da humanidade. Então, quantas pessoas não entenderem que tudo quanto ela for fazer, ela tem que colocar um propósito naquilo, ela não vai ter muita base para dar continuidade, porque as dificuldades vão vir, as lutas vão vir, as pessoas falando que não vai dar certo vão vir, e eu acredito muito que as pessoas que dizem ao contrário, eu acredito que é Deus falando assim, vai lá. Porque eu sou totalmente ao contrário. Quanto mais pessoas falam que não vai dar para fazer, mais eu coloco combustível para fazer. Ao contrário de umas pessoas, não dá, ela já desanima. Né? Então, assim, quando alguém fala que realmente você pode. Mas por que as pessoas não dão continuidade naquilo que elas começam? A gente está vendo uma onda de marketing digital, onda de internet, legal, e eu acredito que vai estourar mesmo. Mas só que quando um cara, ele fala que a pessoa pode, realmente ela pode, mas só que o que está dentro dela atrapalha ela entre esse poder e não poder, entre colocar em prática e não colocar em prática. Eu sempre vou derramar nas pessoas aquilo que eu vivo. Eu não vou falar para a pessoa assim, cara, procura um emprego. Jamais falo isso para ele. Todo mundo que eu falo, cara, vamos montar uma empresa. Cara, faz isso, cara, faz aquilo, porque é aquilo que eu carrego. Se você fosse aproximar de um médico, fala assim, cara, vamos fazer medicina, vamos lá, um engenheiro, é normal. Mas só que isso não quer dizer que as pessoas, elas terão autoridade para colocar em prática aquilo que eu falo, aquilo que o médico fala, aquilo que o engenheiro fala, aquilo que outras pessoas falam.
Por porque isso é muito algo dentro dele. Sim, e é por isso a importância, né, continuando esse assunto que eu entrei, dos jovens, né, das pessoas que já estão falando, eu posso. Sim, eu também acredito que pode, mas eu vejo que há muito incentivo para algo muito específico sem dar a base para a pessoa. Tipo assim, você precisa se descobrir, você precisa entender quem você é, você precisa saber para que você foi chamado. Então, é nesse sentido que eu vejo assim um pouco de confusão. Não sei se você consegue enxergar isso também. Sim. De que, eu posso, mas aí lá na frente a pessoa ela meio que se frustra porque ela foi na onda daquilo que ela tá vendo na internet, mas ela não se descobriu primeiro antes de começar a fazer. E aqui tá o X da questão para tudo que você for fazer. Pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas pessoas, com base naquilo que eu vivi, tendo muito contato com muita gente, muito contato com empresário, muito contato com jovem, muito contato com pai de família, muito contato com pessoas, pouquíssimas pessoas sabem falar sobre identidade. Pouquíssimas pessoas. Eu consigo contar no dedo as pessoas que eu me conectei e falo assim, cara, esse cara, ele tem identidade, ele sabe quem ele é. Então, por que as pessoas se perdem lá na frente? É porque elas não têm identidade. Porque eu apresento algo que é muito bom para mim, que é maravilhoso para mim, mas para você não faz muito sentido, mas por você não ter identidade, você compra aquela ideia minha e põe em prática, depois fala mal de mim ainda. Você compra aquela ideia porque eu, de alguma forma, eu desenvolvi, eu fiz, de alguma forma, eu consegui ter um resultado naquilo. Mas por você não ter identidade, você compra aquela ideia minha e vai... Mas só que chega lá na frente e fala, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Sim. Isso aqui não faz sentido nenhum. Isso aqui... Mas só que é porque você comprou uma ideia que era minha. E era legal, e funcionava, e deu certo, eu provei que deu certo. Mas só que você comprou muito fácil para você não saber quem você é. Sim. O maior problema da humanidade é a falta de identidade. Porque se você não tem identidade, qualquer coisa, por exemplo, para você que é bonito, que é legal, você compra como se fosse a melhor coisa do mundo, mas você nem sabe o que é aquilo ali. Eu apresento algo que eu dei resultado, você, nossa, eu quero ser esse cara, nossa, eu quero ser aquele cara. É muito legal modelar pessoas, eu modelei gente pra caramba, muita gente, eu vou citar um monte de gente aqui, e assim, mas eu modelei, eu peguei os trejeitos daquele cara, a forma que ele falava, a forma que ele se comportava, adaptei para a minha realidade e apresentei a minha identidade. Sim. Não tem como eu pegar um cara que tem uma desenvoltura diferente da minha e usar... Não, eu peguei o que eu achava legal de uns professores, de uns pastores, de uns líderes, de uns caras. Eu peguei o que eu achava legal, adaptei a minha realidade e coloquei em prática. E eu criei a minha identidade. Eu não peguei dele. E tá aí um dos problemas nosso hoje, é exatamente isso, é pegar as coisas e falar assim, não, eu quero isso, mas não é assim que funciona. As pessoas tendem a repetir um padrão, né? E isso é muito falado até na questão da paternidade, né? Nossa. Eu acredito que entra muito a paternidade Sim. dentro da identidade. Porque aí o filho ele vai repetindo um padrão, e aí, porque meu pai foi engenheiro, eu vou ser engenheiro, meu filho vai ser engenheiro, e às vezes ela não está feliz naquilo que ela está vivendo, né? Exatamente. E assim, como a gente viveu um tempo lidando com o jovem, e assim, o problema do jovem é a falta de paternidade. Mas grande maioria. Mas só que eu falava para ele assim, cara, você não precisa ser o pai para o seu filho que o seu pai foi para você. Não precisa. Não precisa. O seu pai, ele fez algo para você que ninguém fez. O que ele fez? O que ele fez para mim? Eu falei assim, ele te deu a vida. Sim. Não fez mais nada, mas você te deu a vida. Mas você não precisa ser o pai para o seu filho da forma que o seu pai foi para você. Sim. E isso tem arrebentado muitos jovens, muitas pessoas. Eu converso com pessoas de 40 anos que têm uma mente de 15. E isso eu fico preocupado demais. Demais. É muita falta de maturidade, sabe? É muita falta das pessoas ter firmeza naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela fala, cumprir aquilo que ela prometeu. Eu aprendi algo poderosíssimo hoje, e Deus falou algo comigo assim que eu marquei na minha história. Eu estava
eu almoço com a minha família e tomo café com a minha família todos os dias da manhã, café da manhã. Então, café da manhã, a Jéssica vai para academia, o Levi e a Lívia acorda, aquele jeitão, e eu estava conversando com a Lívia, eu fiz um pão na chapa para ela, falei, seu filho, fecha os olhos. Ela fechou os olhos, eu coloquei o pão dentro da boca dela. Ela fez assim, ela abriu o olho, ela tirou o pão, olhou e colocou de novo, não é pão mesmo. Aí o Levi, toma o pão. Levi, tudo que der para ele come, der papel para ele come. Aí eu vi algo na minha mente assim, a maturidade é assim. As pessoas imaturas, elas comem aquilo que as pessoas dão para ela. As pessoas que já têm um pouco mais de maturidade, ela até quer comer, mas ela olha primeiro. Peraí. Verdade. Aí ela decide se vai comer ou não. Então, quando alguém fala assim, isso é para você, você pode. Espera aí, deixa eu ver. Eu posso mesmo, eu como. Agora, as pessoas que não têm uma maturidade, ela come, ela não fica satisfeita e lá na frente ela arrebenta com tudo. O problema é esse. É realmente esse filtro que falta, né? O problema é esse. E assim, eu tô treinando os meus filhos. Eu até sou meio chato. Desvia, vira eu pegando a Lívia, dando uma prensa nela. Porque assim, eu acredito muito na família. Sim. Eu acredito que eu posso passar para os meus filhos não somente as dificuldades que eu tive, mas eu posso passar algo bom para eles. Independente se eles vão querer gerir as empresas que a gente tem ou não, independente disso. Mas formar realmente uma pessoa que vai deixar algo para o mundo, né? E quando eu decidi que eu ia viver de empresa realmente, que não foi no início, foi depois, eu entendi que eu poderia ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, e o tempo é algo que nós temos de mais valioso nas nossas vidas. Porque, conforme eu disse, eu tomo café com a minha família e almoço todos os dias com ele. Todos os dias. O ano passado foi umas 2 vezes que eu não almocei. Mas por quê? Eu valorizo muito a mesa. Porque eu acredito que a mesa de casa é a mesa mais poderosa que existe. Ali você pode formar um cidadão de bem, ali você pode formar um cara que vai mudar a história de uma geração, ali você pode formar uma menina que ela vai ser tão poderosa naquilo que está dentro dela, quando ela saber quem ela é de verdade, que ela vai destravar uma geração que nem sabe quem ela é de verdade. Uma geração que acha que passar uma maquiagem é tudo lindo, mas só que quando chega em casa e tira a maquiagem, vê quem realmente é. Sim. Ali você pode pegar um menino, que eu estava estudando hoje, um pesquisador de Harvard, ele falou o seguinte, as crianças que movimentam muito a mão, que sorri muito e põe muito a língua para fora, essas crianças elas irão alcançar o resultado muito antes de outras pessoas, de outras crianças que não têm essa forma, né? O pesquisador Daniel Goleman, eu falei, cara, eu olhei para o Levi e falei, o Levi é assim, ele agita a mão, ele coloca a linguinha para fora, sai gatinhando e sorrindo para todo mundo. Eu falei, cara, esse moleque ele vai alcançar o resultado muito antes que eu. Com certeza. Mas a função é de quem? É minha. Então, se eu estivesse trabalhando dentro de uma empresa, eu não tinha chance de ter esses momentos com os meus filhos. Com certeza. E é algo que falta muito hoje, né? Demais. O sentar na mesa. Porque às vezes a família já está até reunida na casa, mas aí vai um para a televisão, fica na mesa, um está no quarto. Demais. E não tem essa comunhão, né? É muita presença, é muito presente e pouca presença. Esquece. E sabe o que eu acho pior? Não é nem as pessoas que trabalham em algumas empresas e têm tempo para... Não. Eu acho pior o cara que empreende, ele tem a sua empresa, ele tem o ganho do seu próprio trabalho, mas ele é tão desorganizado que não consegue nem ter um tempo de qualidade com os filhos. Ele é tão desorganizado que ele não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, não tem hora para fazer nada. Tão desorganizado que é. Eu falei para um cara assim, cara, você precisa voltar a ser empregado. Mas por que é isso? Me respeita. Eu falei, não, você não tem tempo para nada. Pelo menos lá eles vão te obrigar a entrar no horário,
almoçar no horário e sair no horário. Não faz sentido você viver o aperto que... Você não faz sentido nós vivemos o aperto que a gente vive muita dificuldade assim, e não ter tempo para nada. Não faz sentido nenhum. É verdade. Eu prefiro voltar a trabalhar. Se eu não tenho tempo para fazer minhas coisas, ter o meu tempo que eu gosto, meu tempo com a minha família, o tempo de desfrutar de alguma coisa, eu prefiro voltar a trabalhar. Aí alguém obriga eu a entrar, sair no horário pré-determinado. Aí tem uma organização, pelo menos. Exatamente. Não faz sentido, Amanda. Não faz sentido nenhum. A pessoa ter uma empresa, passar o que passa, porque passa dificuldade, ainda que a gente vive um tempo bom, mas a gente passa dificuldade e não tem tempo para nada. É verdade. Nesse período, né, de início da empresa até o meio do caminho, teve algum momento que você falou assim, eu vou voltar a trabalhar? Nossa, vou voltar a trabalhar com alguém? Várias vezes. E o que te motivava isso? Como que era? Conta um pouquinho pra gente. O propósito motivava. Tudo que eu fiz, eu sempre gostei de fazer da melhor forma possível, entregar tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha mesmo. Então, quando eu saí da empresa onde eu estava, eu voltei para esse serviço lá depois de alguns anos, né? Como empresário. E eu chegava lá, as pessoas falavam assim, Bruno, quer voltar a trabalhar? Não, eu falei, que eu miserável. Eu numa dificuldade, mas está pagando quantos? O que você ganhava o dobro. Meu Deus do céu. Eu na dificuldade, que eu saí de casa assim, na dificuldade, e chegava lá, o cara, falei, não, existe algo maior do que eu ganhar o dobro que eu ganhava. Existe algo muito maior do que eu simplesmente viver de novo de um salário. Meu irmão falou para mim assim, vamos fazer a prova da Petrobras. Quantos ganha? 10 mil. Eu falei, cara, não dá eu. Na época, eu não ganhava isso. Mas só que o que me motiva é o desafio diário de fazer coisas que eu não fiz ontem, entendeu? O que me motiva amanhã é eu fazer coisas que eu não fiz hoje. O que me motiva é chegar e empregar alguém. E por que eu falo de propósito? Porque em tempos de dificuldade nossa, que foram muito tempo de dificuldade, a gente começou a desenvolver agora. Depois de uns 10 anos da empresa, foi agora, um ano e meio atrás, a gente começou a desenvolver. Eu lembro das orações que eu fazia, que, pai, nesse momento existe um pai de família que está em dificuldade, está passando fome, está passando luta, está pensando em desistir, me dê a oportunidade de empregar esse cara. As minhas orações eram assim. Porque não é somente você ter liberdade de tempo geográfico, financeiro. É sobre você cumprir algo que é muito maior do que isso. É sobre você enxugar a lágrima de um pai de família, que eu sei que é chorar pela família. Eu sei o que é passar dificuldade na família. Eu sei o que é viver tempo onde eu saí de casa e para não passar a tensão que eu estava para a Jéssica, eu sei o que era isso. E a Jéssica, para mim, cara, eu não sei o que seria da minha vida sem ela. Eu não sei. Nesses momentos de dificuldade foi essencial, né? Demais. É por isso que tem que ter um propósito. E o que é ter propósito? É você tirar as coisas que não fazem sentido. Se algo não faz sentido, tira. Pô, mas é legal, mas traz crescimento, mas tira. Eu participar de uma reunião toda sexta-feira com alguns amigos empresários, eu cheguei um dia e falei assim, cara, é muito legal isso aqui. A gente conversava sobre negócio, falava sobre, e no final cada um falava ali, dava algumas considerações. Eu fui o último, eu falei assim, é muito legal isso aqui, eu aprendo muito, top, mas só que para mim não dá mais. Não dá mais. Aí, louco, Bruno, mas por quê, pô? Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Mas por que não faz sentido? Porque eu tô tirando tempo que eu tenho para ficar com a minha família sexta-feira à tarde. Não dá. Eu tô tirando tempo que eu posso fazer outra coisa que faz sentido para mim. Não dá. É legal, trazia crescimento, trazia aprendizado, trazia conexão, mas para mim não fazia sentido mais. Não fazia sentido. Então, assim, eu procurei tirar tudo que não faz sentido para mim
para que eu pudesse investir todas as minhas energias, toda a minha força, tudo que eu tenho para fazer em cumprir o propósito que Deus me chamou para cumprir. Eu achei muito legal você falar sobre isso, essa questão do propósito, que esses dias mesmo eu estava pensando sobre, eu falei assim, gente, o que seria de nós sem realmente um propósito, né? Porque você simplesmente você abre uma empresa porque você quer ganhar dinheiro, Coitado. entendeu? Uma hora o próprio esforço ali vai te causar algo emocional. Agora, quando você pensa, como você falou, cara, tem um pai de família que através da minha vida vai ser abençoado, muda totalmente a ótica. Então, é muito lindo ouvir isso. E eu acredito que muitas pessoas precisam ouvir isso. Que a nossa vida, ela precisa realmente de um propósito. Porque não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre simplesmente apenas o nosso sustento, mas também aquilo que a gente pode ser canal para a vida das pessoas. Né? E as pessoas, elas precisam aprender a orar. Sim. Pai, me dá. Amém. Mas o que você vai fazer com aquilo que eu te der? Se aquilo que você pede não for para suprir alguém, ou abençoar alguém, ou para fazer alguém crescer, alguém sair de onde está, não faz sentido. É só um desejo que você tem. Se você montou algo, se você montou um podcast que vai estourar isso aqui, e você não entender que isso aqui não é para você ter views ou ganhar dinheiro do podcast, ou ganhar do Spotify, ou ganhar do YouTube, é para alguém que arrancar algo de alguém, esquece, não faz sentido algum. Sim. Esses dias eu tive conhecimento de que um empresário estava procurando algo para fazer, porque tudo que ele já fez e os lugares onde ele foi, o que não fazia sentido para ele mais. Porque tudo que ele fez talvez foi sem propósito. Sim. Ficou rico, ficou milionário, viajou o mundo inteiro, experimentou coisas que a maioria das pessoas não experimentaria, em riqueza, as coisas, mas que não fez sentido. Eu acho que o pior de tudo é você chegar num certo tempo da sua vida e falar assim, cara, legal que eu fiz, né? Montei uma empresa, fiz isso, fiz aquilo, viajei o mundo inteiro, mas não faz sentido nenhum. Então, assim, o que eu luto todos os dias é que as coisas que eu faço, ela tem que fazer sentido. Sim. Ela tem que, de alguma forma, tocar em alguém, tem que, de alguma forma, mexer com alguém, tem que de alguma forma, virar uma chave dentro de alguém. Eu falo para ele assim, pai, me dá um celular. Eu falei, de jeito nenhum. Que celular, menino? Não quero... Olha aqui, eu falei para você, olha aqui, vamos fazer um acordo? Vamos. Eu te dou um celular quando você abrir uma empresa. Aí você vai ter para quem ligar, você vai ter para quem mandar mensagem. Agora não. Mas se eu abrir amanhã, eu te dou. 4 anos de idade. Sim. Mas o que eu estou fazendo? Alguém fala assim, esse cara é louco. Não, mas já motivando algo dentro dela a ter algo. Por que eu quero isso aqui? Não, eu quero isso aqui por causa disso aqui. Por que eu quero fazer isso? Fazer isso porque se eu fizer isso, eu vou alcançar aquela pessoa, eu vou alcançar aquele grupo, eu vou alcançar aquele país, aquela cidade. Tudo que for fazer tem que fazer sentido, tem que ter propósito. Tudo. Com certeza. Tudo. O nosso tempo é muito rico e é muito escasso. Então não faz sentido você perder tempo com aquilo que não faz sentido para você. Sim, é muito verdade isso, né? É algo que quem está nos assistindo, né, que pretende abrir uma empresa, precisa trazer isso para o coração, né? Que há algo maior, não é apenas o sustento, mas é realmente, como eu falei, ser o meio ali. E nessa trajetória toda, né, o quê? 11 anos, 12 anos? 10 anos. 10 anos. Qual a experiência que mais te marcou, assim, nessa trajetória? Que mais, assim, te marcou de uma forma positiva e de uma forma negativa? O que mais me marcou foi o seguinte, foi quando eu cheguei numa sexta-feira em casa, né? E aí já estava vivendo um tempo legal já. Sexta-feira em casa ali, eu fico... Dessa vez a gente senta para comer alguma coisa, assistir um filme. Aí eu recebi uma mensagem de um cara de 45 anos. E mandando a mensagem, assim, tá até que emocionado. A gente tinha acabado de contratar ele, né?
E acabar de contratar ele, aí ele mandou uma mensagem emocionada, obrigado por tudo e tal, e tal, e tal, tal, tal. Eu peguei e falei assim, nossa, gente, olha o que esse senhor mandou, mostrei para ela. Ela também se emocionou pelas palavras dele, né? E aquilo marcou positivamente. Mas o que marcou negativamente é que 2 semanas depois ele pediu conta. Não quero mais, para mim não dá mais, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas só que... Meu Deus. Mas só que é tão maluco esse negócio, que a hora que as pessoas... Mas como assim? O cara manda e... Eu falei, cara, foi tudo certo, cara. Uhum. O fato dele não querer, ele não paralisa o propósito que eu tenho. Tá tudo certo. Ele é livre para fazer o que ele quiser fazer, ele é livre para chegar, ele é livre para mandar uma mensagem emocionada e emocionar a gente. Sim. Ele é livre depois, também para depois mandar uma mensagem xingando e a gente ficar com raiva dele. É verdade. Tá tudo certo, tá tudo certo. E lidar com pessoas é algo, sabe, é muito... É uma linha muito fina. Você rebola, ela arrebenta. Porque você tem que agir conforme cada um quer que você aja, sabe? E é muito louco. E esses dias um rapaz disse assim, cara, mas como é que você age dessa maneira? Eu falei assim, cara, pelo simples fato que eu não controlo as pessoas. Eu não controlo as pessoas. Eu resolvi me preocupar com aquilo que eu controlo. Com o que eu não controlo, não tem como eu me preocupar, porque eu não controlo. Eu vejo empresário, cara, atribulado porque algum funcionário ou alguém fez algo de ruim para ele. Eu falo assim, cara, nós estamos sujeitos a isso. Não tem como eu controlar o que a pessoa pensa, o que a pessoa fala, o que ela acha de mim, o que ela pensa de mim. Não tem como. Sim. Não tem como. E um que marcou também a minha vida negativamente, mas... Quer dizer, não, corta aí. Positivamente, porque marcou a minha história. Foi quando, num momento de dificuldade nossa, eu cheguei em casa para almoçar, cheguei em casa para jantar e tinha acabado o gás. Uhum. Eu cheguei, a Jéssica na época sempre fazia almoço para sobrar para janta, porque só eu jantava na época, né? Aí ela fez um almoço numa quinta-feira, a gente jantou, né? Na quinta-feira à noite, e na sexta-feira a gente veio, eu vim almoçar, cheguei para almoçar, cheguei lá, a Jéssica chorando no sofá, e falei, ué, eu disse, não, aqui acabou o gás. Eu falei, compra o gás, com que dinheiro? Não tem dinheiro. Passa o cartão está estourado, não estou devendo. Eu falei, meu Deus do céu, e agora, cara? Eu falei assim, e agora? Aí eu peguei, fui lá na geladeira, olhei sim, achei uma comida que eu não tinha comido a noite passada, peguei ela, reparti assim, fiz os 2 pratos, né? Coloquei no micro-ondas, porque a energia tinha ainda, tá tranquilo. Coloquei no micro-ondas, ali o negócio foi... Cara, o que era a comida? Arroz, feijão e uma linguiça. Eu sinto o gosto daquela linguiça até hoje, porque marcou a minha história. Depois eu viajei para fora do país algumas vezes, comi, não lembro o que eu comi, não lembro o que eu comi. Mas aquele almoço foi o almoço que marcou a minha história, marcou a história da minha família, marcou a história da minha empresa. Por onde eu for, eu vou falar, por onde eu estiver eu vou falar, porque o que marca a sua vida não é as coisas grandes que você Sim. faz. O que marca a sua vida são as pequenas coisas que você super valoriza. Então eu valorizei aquela mesa. A Jéssica chorando do meu lado, eu agradecendo a Deus, chorando também, mas marcou a história da minha vida, marcou a história da vida da Jéssica, marcou a história dos meus filhos, porque eu vou falar para eles também que as coisas não são tão fáceis assim não. E isso marcou positivamente. Isso é muito legal ser compartilhado, porque realmente as pessoas elas tendem a olhar para o momento, né? Para o que está acontecendo agora. Hoje você vive uma vida diferente, hoje a empresa desenvolveu, as coisas estão fluindo e as pessoas elas tendem a olhar para isso, mas elas não olham que por trás disso houve um processo e todo mundo que quer chegar nisso, ela precisa passar por um processo, ela precisa entender e persistir, né? Ontem nós tivemos uma contagem, nós temos 85 funcionários. Olha só. Mas eu tive 2 funcionários, tive um funcionário. Tive eu como meu funcionário já. Assim, as coisas elas não acontecem da noite
para o dia. Não acontece. Se eu pegar uma empresa agora, conforme já tem uma outra empresa, SMX, depois você segue lá. Ó. Olha o se eu pegar a empresa agora, eu consigo desenvolver ela com maior facilidade. É um ramo totalmente diferente, mas eu desenvolvo, porque eu aprendi a fazer. Eu consigo, o que eu não sei fazer, eu conecto alguém, me ajuda aqui, tal, internet e tal, consigo. Mas só que até você chegar nesse nível, cara, é muito difícil, é muita dificuldade. Você tem que ter algo maior que ampara isso, que segura isso, que sustenta isso. Porque você viver só porque eu estou falando que você tem que fazer, cara, não faz sentido nenhum. Uma hora você vai passar a dificuldade que eu passei, ou até pior, ou até menos pior, e você não vai aguentar. É verdade. Então, assim, demorou 10 anos, mas só que eu viveria de novo. E é até legal você falar disso também, que foi um assunto que a gente falou no começo, a importância de ter pessoas na nossa vida que a gente possa realmente perguntar, contar, expor aquilo que está acontecendo e se aconselhar, né? Porque ninguém nasce sabendo e ninguém sabe de todas as coisas. E hoje eu vejo, eu não sei se é por conta da internet influenciar muito isso, as pessoas elas acham que sabem de tudo e que realmente pode tudo. E o conselho, ele é muito importante para a nossa vida, né? Eu não faço nada sem perguntar. Faço nada. Por quê? Porque eu já fiz muita coisa sem perguntar, eu tomei pau. Faço nada sem perguntar. Vira e mexe, quando tem alguma decisão para tomar, eu chamo a equipe, vem cá, o que você acha aqui, 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 não, isso aqui, não, isso aqui. Às vezes, eles não sabem de nada, assim como eu não sei, mas as respostas que eles estão dando para mim, vai abrindo a minha mente a ponto que eu posso tomar uma decisão mais assertiva. Sim. As pessoas, elas erram em tomar decisões por alguns motivos, e o motivo mais poderoso é que ela não pergunta. Mas não sabe de nada, não, mas pergunta. Talvez o que você fala, o que você pergunta, a pessoa ela não tem muita noção, mas uma resposta que ela te der, ela vai destravar algo na sua mente e você vai conseguir resolver. Mano. Sim, e é legal até você tocar nesse assunto da equipe, porque às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa ela tem um mentor, mas ela não olha para aquilo que a equipe está falando. Nenhum. E a equipe muitas vezes está vendo aquilo que o líder não está vendo, né? Todas as reuniões que eu falo assim, eu quero que vocês perguntam. Uhum. Por quê? O cara fala assim, mas por que você quer que eu pergunte? Porque quando você pergunta, você confronta aquilo que eu trouxe como ideia. Sim. Então, assim, talvez você faz uma pergunta que eu não tinha pensado e eu vou por um outro caminho. Uhum. Ou talvez você pergunta algo que eu já sei, eu te respondo e você abre a sua mente. Então, todas as vezes que eu termino uma reunião, eu falo assim, pergunta alguma coisa, pelo amor de Deus. Porque quando você pergunta, você me ajuda a sair dessa caixa que eu mesmo criei quando eu organizei aquela reunião, fiz aquela reunião e só eu que comuniquei. Só eu que falei, só eu que direcionei. Então, pergunta. Então, assim, as pessoas, elas me ajudam muito quando elas trocam ideia, fazem pergunta, critica. Eu sempre absorvo isso aí para melhorar, para mudar de ideia. As críticas construtivas. Exatamente. Eu sempre absorvo isso aí para melhorar, para mudar de ideia. Quantas vezes eu mudei de ideia com uma pergunta? Espera aí, realmente tinha pensado nisso. E isso aí, nós temos a chance de errar menos. Errar sempre vai errar, mas a gente erra menos quando a gente compartilha as coisas e pergunta para as pessoas que estão à nossa volta. Com certeza, muito bom. Bruno, a gente indo aí caminhando aí para o final, qual seria um conselho assim para uma pessoa que quer abrir uma empresa, quer ser um empreendedor, um conselho assim chave, uma coisa assim, a pessoa tem que fazer isso para não desistir, para continuar? Primeira coisa, planos. Não faça planos. Ou dê tempo aos seus planos. Conforme a gente disse no início. Né? A gente coloca planos. A gente está planejando, mas a gente não coloca em prática nada. Então, se você planejar muito, você não coloca em prática. A primeira coisa é isso. Segunda coisa, propósito. Por que fazer?
O porquê. Por que eu vou abrir uma empresa? Por que eu vou contratar essas pessoas? Por quê? Não faz sentido nenhum você abrir só porque você acha que vai ter dinheiro. E você não vai ter dinheiro. Fique tranquilo. E a terceira coisa, conectar a quem já está fazendo. Isso, se você fizer isso, vai adiantar alguns anos na sua vida. Você vai errar menos, você vai se preocupar menos, você vai alcançar os resultados muito antes que a maioria das pessoas alcançaram, porque ela simplesmente não fez pergunta, simplesmente ela não se conectou com alguém, e simplesmente ela não deu tempo ao seu plano de colocar algo em prática. É a importância de se comunicar, né? Eu apanho com isso demais. Estou falando aqui, mas é porque eu apanho com isso. Por que eu apanho com isso? A gente tem que trabalhar naquilo que a gente tem dificuldade. É verdade. Não adianta você fazer, estudar, aprender aquilo que você já sabe. Sim. Para quê? Começa a trabalhar naquilo que você tem dificuldade, aquilo que você tem mais ranço de fazer, tem mais dificuldade em fazer. Que quando você conseguir colocar isso em prática, você vai ver que você aprendeu mais uma habilidade a somar as habilidades que você já tem em prol de um propósito que é muito maior que você pensa que é. Muito bom. Bruno, muito obrigada por esse papo, por essa aula, né, gente, de empreendedorismo. Vocês aí querem entrar nesse meio, né? A gente viu aqui que tem algumas dificuldades, mas quando a gente tem um propósito, né, tudo vai fluindo e a gente não desiste. Então, muito obrigada por dar esse tempo aqui para nós no Tutalk. Foi muito bom poder ouvir e aprender com você nessa tarde. Depois Cassiano corta aí para nós a tarde. Para mim foi uma grande honra poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco daquilo que eu fiz, compartilhar um pouco com você que está querendo abrir, querendo fazer, querendo desenvolver. As pessoas perguntam como, mas antes de perguntar como, pergunta com quem eu posso, quem pode me ajudar, quem pode resolver, quem pode fazer. Depois que você arrumar essa pessoa, quem pode, você fala assim, como faz agora? Essa pessoa é sempre o quem tem a resposta do como. As pessoas perguntam no Google, o que é mais? O que tem mais no Google é como fazer tal coisa. Pergunta com quem, porque esse quem, ele tem a resposta do como. Verdade. É isso aí, eu quero agradecer pela oportunidade, muito obrigado mesmo. E quando precisar de nós, pode contar com cada um de nós. Com certeza. Nós que agradecemos. Valeu. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio aqui do Tutalk. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai ser edificante para muitas pessoas. Segue aí a SMX, Soldmac, Bruno Borges. Se você precisar de mentoria, esse é o cara. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu.